Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Real Missão. Somos um canal voltado para falar de missões e de evangelismo, e também de pessoas que carregam uma missão e um propósito nos dias de hoje. E se você faz a diferença onde você está, se você tem um projeto social, alguma coisa voltada a espalhar o reino através de pessoas, a investimento na vida de pessoas, entre em contato com a gente, será um prazer aqui falar sobre isso e propagar o que Deus tem feito através da sua vida e onde você está plantado. Se você também quiser fazer parte disso, ofertando, patrocinando o nosso canal, fazendo uma parceria, procure na bio aí, tem o link do nosso canal, do nosso WhatsApp, e esteja me chamando. Eu, como fundador, estarei dando as diretrizes de certinho. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo podcast e nos ajude curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, que isso ajuda também a gente a alcançar cada vez mais pessoas. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a você que está no nosso canal aí. Essa é uma gravação, né? Quando for aí, seja bem-vindo. Você que estiver assistindo, desde já eu peço seu like, se inscreva, curte o canal da Real Missão aí, né? O nosso canal voltado a falar de missões, falar de pessoas que têm um chamado evangelístico ou um propósito, né? Nos dias de hoje, esteja fazendo a diferença onde estão plantados, né? E hoje estamos com nosso amigo aí, Pastor Anthony, né? Um prazer recebê-lo. Tá falando um pouquinho sobre esse trabalho aí nas prisões, né? Junto ao Rema Prisional, que é um trabalho lindo. Nas vezes que eu visitei a igreja lá, eu vi vídeos, vi testemunhos, vi falar muito sobre, e é uma coisa diferente, né, nos dias de hoje, né, ainda não é muito comum o trabalho em prisões. A gente vê algumas outras igrejas fazendo, mas hoje vamos estar falando um pouquinho aqui sobre esse trabalho através da sua vida e que você tem feito lá nesse tempo, né? Você teve um tempo como um dos envolvidos diretamente, aí depois deu uma saída, né? Pastor Antônio é da Verbo da Vida de Bangu, e Mesmo. fica à vontade, meu amigo. Muito obrigado por esse tempo aí. Eu que agradeço. Para mim é uma honra poder estar falando e para mim é fácil falar de um projeto. Fiquei 7 anos à frente, né, na direção do Rema, no Centro Prisional Masculino. Hoje eu não atuo como professor, como pastor, fazendo de tudo que precisa. Mas eu gostei da camisa Liberdade, eu também estou com a camisa aqui Liberdade, porque essa é a visão. A nossa visão é trazer liberdade para cada um daqueles indivíduos, cada uma É, pessoa que está presa naquele sentido. E a gente vê nisso o evangelho. Então, para mim, eu estou feliz de estar aqui com você e poder compartilhar sobre o evangelho. Isso para mim é muito, muito proveitoso. E de fato, a gente tem um slogan que eu posso dizer assim, falando desse trabalho do presídio, a nossa coordenadora diz que a gente não leva a palavra a presos. A gente não está indo para o presídio para poder pregar para presos. A gente está indo para o presídio para poder pregar para filhos. Isso faz toda a diferença. sim. Porque a nossa motivação está em alcançar os filhos. Então, de fato, a gente não leva a palavra para presos, a gente leva a palavra para filhos. Isso faz toda a diferença. A nossa consciência é que eles são filhos de Deus. Então, Deus, como um bom pai, quer alcançar os seus filhos. Então, dependendo do que eles fizeram, de quem eles são, quem deixaram de ser, eles não deixam de ser filhos. Então, essa é a nossa motivação quando a gente entra lá. Por isso nós fazemos esse trabalho. Sim, tu falou da camisa aí, eu botei. Essa camisa eu ganhei aqui da Lana, da Bia, do pessoal, um tempão Aham, atrás. Ela fica até um pouco curta em sim. mim. Falei, vou cortar aqui para não aparecer minha. Esse cara, a gente vai ficando barrigudo, né? Ah, vai crescendo, vai crescendo. Aí eu falei, vou botar trajado aí de rema também. Cara, pra gente Mas ganhar essa, um pouquinho de essa é a tempo. visão, né? Pode falar. Não, pode falar. Essa é a visão, levar a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a nossa realidade lá. Ele vai falar, Hebreus 13:3, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele. Então a Bíblia fala sobre fazer esse trabalho, ir ao presídio. Então é uma visão de liberdade. Mas pode tocar com as perguntas aí, vamos avançar. Sim, sim, verdade. É, Só em Cristo a gente encontra a verdadeira liberdade, né? A gente está falando hoje de Exatamente. pessoas presas realmente fisicamente, mas quando as pessoas estão soltas, porém presas, né? Em Sim, tantas outras exatamente. coisas, mas isso é um assunto para pano para manga, né? Isso aqui pudesse parar Aham, horas de falar disso aqui. com certeza. A maior Então, prisão do ser humano. pode falar, pode falar. Não, a maior prisão do ser humano é a prisão da mente. O que eu vi lá, o que eu vejo lá,
é que tem muitos homens que estão presos fisicamente lá dentro, mas através dessa palavra, através do rema, através da Bíblia, eles conseguem ser livres em sua mente. Eu acompanhei uma turma pioneira lá, que eu lembro como eles chegavam, olhando para baixo, cabisbaixo, sem expectativa de vida, com medo de tudo. E ao sair, eu lembro no último dia de aula, eu estava saindo de onde eles estavam, e eu olhei para trás, eu vi eles brincando, rindo, brincando um com o outro de forma sadia. Eu vi eles estavam livres por dentro. E suas mentes eles eram completamente livres. Embora por fora, no ambiente, eles estavam presos. Mas se não fossem as grades na janela, eu ia falar que aquele é um ambiente de pessoas livres normalmente, porque é isso que a palavra faz. Sim, cara, veio um trechinho de uma entrevista que a Flor de Lis deu pro Cabrini, e ela falou aqui é um Uhum. cemitério de pessoas vivas. E eu achei aquilo muito forte, né? Porque, cara, as pessoas realmente devem perder a expectativa total de vida. É claro que Sim, ninguém está aqui falando que não deveria ou não cumprir suas penas que estão ali, muitos estão ali porque cometeram e tal. Mas, assim, sim, é por isso a importância desse trabalho, porque traz de volta a identidade dessas pessoas para elas, né? Às vezes elas perderam a identidade. Muitas pessoas que às vezes aqui fora a gente escuta em meio a bebida, em meio a drogas, que não tem mais jeito, que não volta mais, não tem como mais, Deus não vai me aceitar mais. Então, assim, eu imagino como seja lá dentro, né, depois que já sofreu uma sentença. Tipo assim, já sofri, já acabei com a minha vida. Então, assim, sim. não existe um recomeço, né? Ainda que por anos eles vão ficar ali, mas também podem ser filhos, né? Como o tema eu botei aí de condenado a filhos. Foram E com condenados, sofreram certeza. uma pena, mas existem filhos de Deus ali dentro. Existem pessoas que precisam reconhecer a Cristo e precisam saber que elas têm uma nova chance, elas têm uma nova oportunidade para até se reinserir na comunidade, né? Depois do sociedade, a palavra certa. Depois do tempo que elas cumprirem ali e não voltar para aquele caminho que ela permaneceu. Porque às vezes a gente vê pessoas que ficaram anos, anos presos e quando volta para o mesmo caminho. Ou seja, não se achou em Deus, né? Não viu quanto aquilo foi ruim e precisa de mudar a rota. Precisa sair Sim. daquele caminho para poder serem E, livres Tiago, verdadeiramente. a gente não anula isso. A gente não anula que eles estão pagando a consequência dos próprios atos. Não é sobre isso. A questão, a Sim, diferença é que a gente não precisa ir lá para pregar a condenação. Eles já estão exatamente. condenados ali, Já está pagando a condenado. pena. Isso eles já sabem. A diferença a gente prega quem eles são. Porque quando a pessoa entende que ela é em Cristo, ela entende que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a gente consegue se permanecer livre. A gente sai do império das trevas e é transportado através de Jesus para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Então, Romanos vai falar, Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a gente entende que a partir do momento que eles se convertem, embora eles tenham passado, estão pagando pelo seu passado, em Cristo Jesus, eles foram completamente livres. Eles não têm mais condenação do pecado. A condenação do pecado que pesava, o domínio do pecado, do império das trevas, já não pesa mais sobre eles, porque agora eles fazem parte do reino do Filho do seu amor. A gente tem muito. A gente pensa no presídio e a gente vê muito filme. A gente pensa em rebelião. A gente já viveu muita coisa, tem muita experiência para falar sobre o presídio. Né? Mas o presídio não é um filme. É o presídio, quando a gente entra no presídio, você vê uma salinha, parece uma igrejinha, uma igrejinha assembleia, uma igrejinha pequenininha, onde eles estão lá sedentos pela palavra. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu posso te afirmar, Thiago, que eu já vi em cultos com mais liberdade no espírito dentro do presídio do que a gente percebe em muitas igrejas. Porque na igreja a pessoa está muito preocupada com o que ela vai comer quando sair no culto, no pós-culto, é no boleto, é na vida, quando vai chegar em casa, no trabalho. E lá não. Sim, imagino. Tudo que, tudo que essas pessoas têm e que elas buscam em esperança é o Senhor. Ou elas se agarram ao Senhor. E de fato, Jesus muda a vida delas, ou não tem mais outra alternativa para elas. Eu tenho um ex-aluno, ele falou algo que eu achei interessante. Ele falou que a vida do crime só tem três saídas, três seis que ele fala. Ou você vai parar na cadeira de roda, ou você vai parar na cadeia, ser de cadeia, ou então você vai parar no caixão. É, São as três saídas acho- de uma vida do crime. E ele falou: somente exatamente. Jesus Cristo. Cristo é o quarto caminho para quem está numa vida do crime. Somente através de Cristo Jesus é que eles podem, de fato,
voltar a ter contato com a sociedade, se socializar, né, o indivíduo. Tanto que a gente tem testemunhos, ex-alunos que casaram, tiveram filhos, famílias, foram completamente restaurados através do poder que é na palavra. Coisa linda, né? Maneiro quando vê os frutos disso, né? Não pra gente, né? Mas pra Deus, pra ver que, pô, ele se encontrou realmente, tem uma família hoje e eu lembro muito eu esqueci o nome, quando passava um vídeo, sempre ele dando entrevista lá na Verbo, ele falando, que eu acho que ele mora fora, alguma coisa assim. Teve um Sim, que, acho que tá na Verbo, mas em outro lugar, assim. Eu achei muito sim. maneiro o cara falando e tal, totalmente mudado, né? Você vê uma pessoa quando ela está nesse meio errado, a forma que ela se posiciona, que ela fala, e quando Cristo muda a vida da pessoa. E não é homem, não é gente, ninguém falando nada, não é psicologia, não é nada. Não que isso não seja importante, mas só Cristo pode limpar mesmo tudo e nos dar uma nova vida. Muito, Nós muito temos maneiro isso. cinco, nós temos 5 membros hoje aqui no Verbo da Vida Bangu, que são ex-alunos do Remo Prisional. Saíram de lá do presídio, foram alcançados pelo Remo, pela palavra lá, tiveram sua vida transformada e hoje congregam. Eu pastoreio eles servem no diaconato, servem nas equipes, têm a oportunidade de missões, eles falam desse trabalho. Ó, eu fui alcançado por esse trabalho, funciona, vale a pena. Então nós temos vários ex-alunos que de fato tiveram sua vida transformados pelo poder que é no Evangelho e hoje servem, estão trabalhando, estão com a sua família. Então, essa palavra Legal, legal. funciona. Já fica aqui o meu convite a um desses aí, depois de me indicar alguém desses que queira participar aqui. Claro Com que para não ficar certeza. falando do que passou, né? Mas falar para outras pessoas acreditarem que Deus pode mudar. Até de repente a família de um preso que assiste isso aqui, que vê essa mensagem ou a desse rapaz que teve essa vida transformada, possa acreditar. Também não. Exatamente. Eu acredito que tenha muita família que fica incrédula, né? De que, tipo assim, é como se esse cemitério de pessoas vivas fosse uma realidade, como eu falei aqui mais um pouquinho antes. De, tipo assim, foi pra lá, acabou. Não tem mais jeito, já tá lá mesmo, não sei o quê. Então, assim, eu acho maneiro isso. E, claro, você indicando alguém, podendo, né, fazer isso. Um dia a gente gravar para esse alguém de dentro aí dar esse testemunho que, pô, cara, é coisa linda. Quando a gente vê assim a Posso sim. mudança, quando a gente vê, legal, Eu legal. te indico. E, de fato, a gente faz esse trabalho porque a gente acredita. O maior empecilho que nós temos dentro do presídio é, de fato, as pessoas acreditarem. Eu lembro uma vez que eu entrei no presídio, deu aula, quando estava saindo, um guarda na portaria lá, ele nos abordou. Ele era cristão, né? Ele fazia parte da escola bíblica dominical, ele era cristão. E ele disse: quantos Aham. alunos vocês têm na turma? Que ela tinha 16 a 20 alunos, eu não lembro exatamente. Nós falamos para ele. Ele falou assim: você acredita que algum dia algum desses alunos aí vai virar discípulo de Jesus? Olha a pergunta, ele é cristão, e olha a pergunta que ele Caramba. nos fez. E prontamente eu lembro de ter falado com ele. Eu falei: poxa, nós acordamos 5 horas da manhã. A gente vem para cá num dia normal de trabalho. A gente paga um preço para estar aqui, a gente paga passagem, a gente não recebe salário, não recebe oferta, não recebe nada. Nós não faríamos isso se nós não acreditássemos que somente a palavra tem poder de transformar um preso em um discípulo. Falhou de Então, novo quando aí, nós. teu vídeo. Esse voltou agora. Voltou? Voltou, voltou. Então, nós não faríamos isso se a gente não acreditasse que somente a palavra tem poder para libertar. Somente a palavra tem poder para transformar esses alunos, né, esses presos, em discípulos de Jesus. Então, isso que nós fazemos. Nós levamos a palavra, mesmo sem ganhar nada, mesmo sem nenhum valor, nenhuma oferta, nenhuma honra, nenhum vídeo, nenhum like. A gente não está interessado no like, está interessado nas vidas. Então, a gente tem feito o evangelho genuíno, o evangelho de verdade. É Deu para legal. ouvir? Deu pra pegar. Deu pra pegar assim. Então aqui, a número um, falando um pouquinho sobre o propósito, né? Você falou um pouquinho já. Como ele começou e, tipo assim, a partir de quem? Quando Foi bem, foi que despertou no coração de quem? Claro que de Deus, primeiramente, mas quem foi a pessoa aqui na Terra, o precursor, é que posso dizer assim. foi bem interessante esse começo, porque isso foi uma visão do apóstolo Guto, que é o apóstolo do nosso ministério, ele é o presidente, e se iniciou lá para o ano de 2016, lá em João Pessoa, lá para o Recife, pelo Nordeste, e veio aqui para o Rio de Janeiro o projeto. Então, 2016 foi quando veio o projeto para cá,
Aqui ainda é muito burocrático, umas questões de documentação, fomos correr atrás de tudo isso, reuniões, montar a equipe, enfim. Somente em 2018, 2 anos depois, e essa informação é importante, foi quando a gente conseguiu iniciar o trabalho no presídio, fizemos aulas demonstrativas, e em abril de 2018 fomos iniciar a primeira turma do Rema nos presídios. Só que na semana que a turma ia iniciar, o diretor nos liga, falando assim, olha só, aconteceu uma intervenção federal, não tem como ter aula, não tem como começar, porque tiraram todos os alunos, todos os presos dessa unidade, saíram e foram transferidos para uma outra unidade. E os presos de outra unidade foram transferidos para cá. Aí você imagina, ué, a gente passou 2 anos orando, projeto de Deus, o que a gente faz agora? A gente vai para outra unidade, o que a gente faz? Ficamos orando e fomos conversar com os novos presos, aquelas pessoas que tinham acabado de chegar para aquela unidade. E conversando, descobrimos que tinha uma igreja lá. Aí fomos ver que tinha um pastor nessa igreja. Vamos conversar com esse pastor. E ele disse que na unidade onde eles estavam tinha uma biblioteca velha lá. E ele olhando alguns livros, esse pastor, né, achou o livro O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. Quando ele achou aquele livro, ele ficou maravilhado com aquela doutrina, com aquele ensinamento do Kenneth Hagin. E ele começou a ensinar na cela, para os outros presos, o ensinamento daquele livro, O Nome de Jesus. E assim surgiu a igreja. Ele ensinando o livro, O Nome de Jesus, para aqueles demais amigos, né, detentos que estavam ali com ele. E no final de cada reunião de oração que eles reuniam na igreja, eles oravam para que alguém pudesse vir e ensinar a palavra da fé para eles. Esse ensinamento da fé, esse ensinamento revelado para eles. E eu perguntei por curioso, eu falei, tá, mas quanto tempo vocês estão orando para que alguém ensine isso para vocês? E ele falou, nós estamos 2 anos, desde 2016. Nós estamos orando para que alguém pudesse vir aqui e trazer essa palavra revelada, trazer esse ensinamento. Então, a Cara, oração teve o poder de fazer uma intervenção federal para que aqueles alunos que estavam sedentos, estavam orando, pudessem receber essa palavra. Então, o projeto começou assim. A gente no começo com dúvida, perguntando, mas tinha uma turma pronta. Mas Deus ouviu a oração daqueles irmãos e trouxe essa palavra revelada para eles. Bem legal. muito, muito maneiro. Às vezes a gente acha que a igreja é grande, né? Porque a Verbo da Vida é uma igreja grande. É facinho, foi algo que começou já lá em cima, já, mas sempre tem um começo, né? Sempre tem uma de pessoas que não desistiram, de pessoas que acreditaram, e claro, de uma pessoa que teve a visão, a qual Deus deu, e quando Deus dá, ele também dá a provisão. Né? Isso foi muito, muito legal. Eu ouvi isso numa palavra até da Verbianos, que está pregando na igreja quarta-feira passada e hoje. É a Feijoli, Davi Feijoli e a esposa. Não sei se tu conhece. Conheço, conheço. Ela esteve aqui já. Ela estava lá semana passada e hoje o Davi tá. A galera Legal. caiu lá do paninho e tudo lá. Ah, legal, Legal, legal. legal. Aí o 2 você falou um pouquinho mais, especifique mais um pouquinho sobre como funciona lá, que é tipo um culto, existe uma turma, como você falou que é o Rema, né? É o sistema Rema implementado dentro da prisão, né? Eles fazem, tipo, Exatamente. estudam lá dentro. Isso aí, é um estudo. Na verdade, é um culto que funciona com dois tempos. Então, a gente chega lá de 9 a meio-dia. 9 horas a gente chega, tem um intervalo ali de 15 minutos e a gente sai meio-dia. Então, normalmente, toda unidade prisional tem uma igreja. Uma igreja, um centro ecumênico, uma sala para realização de cultos e palestras, que seja. Então, nas unidades que nós estamos hoje, a gente tem um pátio, que é o pátio de visita, como se fosse um refeitório. E no final desse Hum, pátio é onde tem a igreja, que é onde a gente se reúne. Então, na hora que a gente vai iniciar, né, a gente tira os alunos das galerias, das celas, e eles vêm e encontram com a gente nessa parte da igreja. Agora é interessante, já tive alguns episódios interessantes sobre isso, porque quando tem uma revista, eles vão revistar as celas, eles colocam todos os presos no pátio. Então já teve a ocasião de para a gente poder dar aula no final do pátio, de passar pelos 300 homens que estavam lá aguardando, né? Passando por aqueles 300 homens. Então você tem que crer e confiar no Senhor. A nossa segurança vem dele. É seguro porque os próprios presos fazem a nossa segurança. E a gente faz esse trabalho, eles sabem que é um bem para eles. A gente não está indo lá fazer sim. mal. Estamos indo trazer uma palavra de paz, uma palavra revelada, um ensinamento, um estudo bíblico. Então a gente tem muita segurança. Eles sabem que quando eles veem a gente, fala, e o Rema tá chegando, o Rema chegou. Eles já conhecem já o Rema, chama a gente de Rema. Então a gente tem um trabalho bem legal no presídio. Agora eu lembro um episódio que aconteceu de um monitor
lá a gente sempre leva água para os professores, porque a água do presídio, dependendo do lugar, tem algumas tem calmante. Coloca um calmante na água, para as pessoas ficarem mais tranquilas, então a Caramba. água é suja, alguma coisa assim. Então a gente leva uma água, uma garrafinha de água. Só que teve um dia que o monitor esqueceu essa garrafa de água. E foi um dia que Hum, teve revista, passamos por esses 300 e poucos homens lá, e a professora precisava beber água, e ele precisava ir no pátio, no bebedouro, para poder pegar água. E quando ele foi no pátio, os presos que estavam lá começaram a gritar para ele assim: vai morrer, vai morrer. E ele começou no meio daqueles 300 homens gritando que ele ia morrer. Esse monitor nunca mais esqueceu a água do professor. Ele agora sempre leva água para não correr esse assim, risco. mas ele Sempre chegou a leva tomar? água. Não, tomou beber água lá no bebedouro. Eles estavam brincando, eles eles cuidam lá, cuidam para que não tenha nenhum problema. Então a gente não tem Hum. dificuldade em Não, implementar a assim, palavra de respeito. ele teve nenhum efeito com calmante d'água. Não, não, foi só uma impureza e não tem muito efeito, não. Foi tranquilo, tranquilo. Legal, legal. É, e como funciona, né, essa parte 2 aí, do 2 ainda? Eles permanecem nas celas, em volta, como a gente vê às vezes outros aí na televisão? Ou é aberto, Não, tipo uma não. sala mesmo? Não, então, é uma igreja. Então eles saem da cela, a gente tem a documentação que a gente entrega lá para o guarda, o agente penitenciário, o agente penitenciário, através dessa nossa listagem, tira os alunos eles saem da cela e vão para a igreja, onde a gente os recepciona lá e a gente tem a aula na igreja. Então eles não ficam na cela, não. Eles vão encontrar com a gente. Isso tanto no masculino como no feminino. Eles normalmente não ficam na cela. Um episódio interessante que eu já tive sobre isso, eu lembro que eu dei aula no presídio feminino na matéria evangelismo. Então, na matéria evangelismo, a gente aprende sobre ir por todo mundo, pregar evangelho. E eu estava ensinando sobre o plano da salvação. No presídio feminino, na época, a gente estava dando aula no pátio, e o pátio era a parede com as celas. Então, a gente tirou os alunos do rema, as alunas, né? Eu estava ensinando no plano da salvação. E no final, a guarda nos procurou: ó, por favor, as presas estão chamando vocês, vai para lá, fala com elas, rapidinho, não pode não, mas rapidinho fala com elas. A gente não pode entrar na cela, a gente não entra na cela. A gente fica sempre do lado Aham. de fora. Mas nesse dia, o episódio interessante sobre o evangelho, né, sobre o ID, é que elas vieram pela grade na porta e falaram com a gente: ó, nós estávamos ouvindo o evangelho pela parede. Pela parede, nós colocamos o ouvido na parede, nós ouvimos o evangelho, nós queremos Jesus. Queremos aceitar Caramba, Jesus. Então, top assim, demais. a gente deu a mão para elas, ali pelas grades, oramos com elas, elas aceitaram Jesus. Pasme você, uma foi batizada no Espírito Santo, ali. E Eita, tudo que ela ouviu do Evangelho foi pela parede, ouvindo um pedaço de uma aula nossa. Às vezes, em nossas igrejas, a gente acha até cansativo, né? Ouvir ou falar do Evangelho, isso eu já sei. E lá, elas pela parede, colocaram o ouvido na parede para poder ouvir aquilo que a gente estava pregando. E Jesus, por entre as paredes, a palavra, por entre as paredes, fez com que elas aceitassem a Jesus. Então, lá a gente vive o evangelho de verdade. É o evangelho genuíno. É o evangelho que é publicado com a vida, sabe? Então a gente vê as pessoas entendi. sedentas pelo evangelho, pelo amor de Deus, e a gente vê a revelação do amor de Deus indo alcançá-las através da palavra. Então é maravilhoso essa parte. Então, só te dando um panorama da cela e de onde nós nos encontramos. Nesse dia nós fomos até as celas, ficamos na porta ali, demos a mão dados para elas e elas foram alcançadas por Jesus. Muito bom. Interessante. E como é que é feito a seleção das pessoas para assistir? Quem é que pode? Tem grau de criminalidade? Uns que não Então, pode de jeito nenhum? Como é que depende funciona? muito. Depende muito da unidade, porque normalmente a gente prioriza que se tem alguma igreja já formada no local, se já tem pessoas que já creem em Jesus, assim seria um caso mais fácil. Preso também por bom comportamento. Então aqueles que estão presos, mas têm um bom comportamento, a gente seleciona. E toda uma conversa com a diretoria do presídio, às vezes se já tem um pastor lá, se já tem um trabalho. Existem algumas unidades que já tem uma galeria evangélica. Então todas as pessoas, a Uhum. galeria é uma galeria formada de várias celas, né? Vários cubículos, já são separados, aqueles que são cristãos são separados lá. Então, por ali a gente faz um filtro daqueles que têm melhores. Agora, tem unidade que o próprio diretor fala assim: ó, isso aqui tá me dando muito trabalho, vai fazer o rema.
Vai estudar, vai receber paz ali, receber a palavra. Os próprios diretores mandam pra gente, e o que manda pra gente a gente alcança, conversa, faz. A gente ministra a palavra. Um caso interessante de um aluno específico, né, do poder que há na palavra, quando ele começou a fazer o rema, ele tinha, por causa das drogas, afetado os neurônios dele. Então ele era um semi-analfabeto, os neurônios afetados. Você vê que ele não agia como todo mundo, né? Na hora de fazer a prova, lá tem Aham. uma prova, ele não conseguia marcar o X, marcar o verdadeiro ou falso dentro do quadradinho. Ele marcou do lado de Caramba. fora, ele não sabia, não tinha seus neurônios afetados. Só que através da Uhum. palavra, dia após dia, lá são 2 anos de rema, tem mais 6 meses de curso de introdução. Através da palavra, a mente dele foi como se fosse sendo restaurada, sendo curada. Caramba. No final do curso, ele fez a última aula que é ministrando a palavra, e ele ministrou com ousadia, com intrepidez, ele cantou e teve a vida completamente transformada, estava bem, estava... Hoje ele é um evangelista, um missionário que prega para os outros. E quando ele chegou cabisbaixo com os neurônios afetados. Então, não foi uma matéria, não foi uma aula, foi o poder da palavra, dia após dia, Sim. transformando a mente dele. Então, isso é bem legal. Cara, muito maneiro ver essa transformação. E falando um pouquinho disso que não está aqui, mas já aconteceu, claro que já, mas o mais impactante de cura assim lá dentro, alguém De de que, alguma doença, falhou. alguma cura. Sim, nós já tivemos já vários testemunhos de cura nos olhos, miopia. Eles aprenderam a palavra. Eu lembro um testemunho de um aluno que orou pelos seus familiares. E os familiares foram curados pelo poder que é na palavra. Eles passam através Aham. desses ensinamentos sobre cura, sobre a vida de Deus, até mais ousadia até mesmo nos cultos lá, que eles fazem entre eles. Eles passam, ou a pessoa vai para a enfermaria, ou então vai até eles impõem as mãos e oram por cura. Então a gente tem muitos testemunhos de cura, pessoas com doenças crônicas sendo curadas lá, tanto no masculino como no feminino, através dessa palavra. Muito maneiro ver que Deus não se limita, né, a quatro paredes na nossa igreja, não se limita a pessoas bem vestidas, não, é onde há espaço para ele, onde ele é invocado, ele vai, através da parede, dentro das prisões. Isso é muito lindo esse trabalho. E é um desafio falar disso porque a gente vê hoje a criminalidade muito alta no Rio, e a gente torce muito para muita coisa ruim acontecer. Eu me coloco nessa posição também, porque é mais eu trabalho na rua com aplicativo e tal, a gente fica com receio de, às vezes, uma bala perdida, alguma coisa, e às vezes a gente acaba torcendo pro mal da pessoa, né? Para que, tomara que vá logo pra cadeia. Isso quando a gente não torce para morrer, né? Tomara que morre logo. Quando morre alguém, a gente fala, bem feito. Só que a gente dificilmente fala, pô, que Deus o encontre, que mude a vida dele, e a nossa palavra tem poder, né? De Sim. dar vida ou dar morte para alguém. Desejar morte para alguém, desejar. Isso é algo que não deveria estar no nosso pensamento e muito menos no nosso vocabulário, né? Torcer para que o Espírito Santo o encontre, transforme a vida dele e que ele mude, né? Que haja tempo para mudar. Tantos jovens que a gente vê hoje nesse meio, infelizmente, a gente torce logo para o pior, né? Como se isso fosse acabar com a criminalidade. E a gente sabe que não é isso Porque, que vai acabar. porque de fato, Thiago, ninguém nasce bandido. Ninguém nasceu, a pessoa nasceu recém-nascido bandido. Não. Aí vão ser outras questões que não é nem meu cunho aqui, falar de educação, cultura e familiar. Mas o que a gente pode fazer é como que nós podemos amenizar a criminalidade? Através da ressocialização. E somente a palavra de Deus é a maior arma que vai ressocializar um indivíduo. Então, através da Sim. palavra, através de ensinar doutrinas bíblicas, de comportamentos, de honestidade, de andar no fruto do Espírito, somente assim que a pessoa pode ser transformada, para ter uma vida melhor, para ter uma família, para casar de forma correta. Então, nós fazemos o nosso papel. Óbvio que a gente não ameniza. A gente não ameniza as consequências. Cada um está pagando as consequências dos próprios erros. A gente já teve lá diversos. Óbvio que a gente não está olhando lá o processo que a pessoa fez, a gente procura nem saber. A gente não quer saber. A gente quer pregar a palavra e querer que através de Jesus vai ter transformação. Nós já tivemos casos lá, montamos uma turma uma vez, que a menor pena de um aluno era 35 anos de prisão, você imagina. Tinha outro aluno que tinha 108 anos de cadeia. Você imagina a prisão ou o que foi feito. Mas eu não estou olhando para o que foi feito. Eu estou olhando para o poder que é na palavra. Uma coisa que eu ensino para o pessoal quando a gente vai dar um treinamento, a nossa função não é fiscalizar, não é falar o que ele fez, perguntar. Nossa função é pregar a palavra.
Jesus vai dizer: ide por todo mundo pregar o evangelho. Nós temos ido até o presídio e temos pregado o evangelho. Mateus 24, Jesus fala algo interessante. Quando ele diz: estive preso e foste me visitar. Eu entendo um contexto escatológico que tem aqui, mas olha que a resposta de Jesus, quando você faz isso, para qualquer desses pequeninos, a mim você está fazendo. A gente pega as cartas de Paulo, você vê Paulo escrevendo cartas no presídio. Na prisão, Paulo escreveu tantas cartas, cartas alegres que no presídio. Quantos apóstolos não foram presos? A prisão e o evangelho estão intrinsecamente ligados. Porque várias vezes nós tivemos episódios, você vai ver Pedro, você vai ver Paulo e tantos outros. Então a gente não tem que ter preconceito, pelo contrário. Tem que crer que da mesma forma que houve esperança para nós, há esperança para eles. Às vezes nós julgamos as pessoas, Thiago, porque as pessoas pecam diferente de nós. E eu entendo que o pecado deles tem consequência. Mas também entendo que eu também peco. Eu também erro. E Sim. sobre mim tem o sangue de Jesus que me purifica e me justifica. Então, se há um arrependimento genuíno, se há de fato a pessoa se arrependeu das obras mortas que ela fez, também tem esperança para ela, tem sangue de Jesus para ela, tem justificação para ela. Jesus já morreu pelos nossos pecados e não somente pelos nossos. Então, pela vida deles também, Jesus morreu e elas são dignas de receber essa salvação. O que a gente ensina para elas lá, Tiago, é dignidade. Elas passam a ser pessoas que são a escória da sociedade. E a gente mostra para elas, através da palavra, quem elas são, o que elas têm, o que elas podem. E quando elas compreendem quem elas são, quem Deus as criou para ser, elas não querem viver uma vida miserável, servindo ao diabo. Elas querem agora, de verdade, servir a Deus. Então, essa é a transformação genuína que a gente percebe dentro dos presídios. Sim, muito, muito lindo, né, o trabalho, cara. Só Deus mesmo pra fazer essas coisas, porque há uma nova chance, né? Há sempre uma nova chance, uma nova oportunidade de você reencontrar com ele, ainda que talvez muitos ali não vai conseguir sair com vida da prisão, mas vão conseguir sair salvos, né? Dali, Sim, independente do se vier a falecer lá dentro ou se talvez ainda conseguirem uma liberdade aqui fora, mas a verdadeira liberdade está em Cristo, né? é Mesmo eles isso estando presos ali naquele mesmo. lugar. Isso mesmo. É, aqui o 3 você falou um pouquinho sobre isso também, mas como é que eles recebem esse trabalho lá, né? A resistência, muitos aceitam no intuito de se passar por bom, para uma pessoa boa, para sair logo dali, ou isso não costuma acontecer? A gente não tem muita resistência, não. Eles sabem que a gente tem que fazer um bom trabalho para eles, algo bom para eles. O que a gente tem é que, por ser um curso, alguns recebem remissão de pena. Então, alguns às vezes querem sair com a motivação de que se estiver fazendo a aula, se fizer um resumo de um livro, vai conseguir diminuir a pena deles. Então, alguns saem nessa motivação. Mas eu já te afirmo que os que saem nessa motivação não permanecem. Porque quando é exposto à palavra, exposto ao poder do Espírito Santo, travou aí, não? Travou, deu uma travadinha. Tu parou em já te afirmo. Já te afirmo que esses que saem com motivação errada, com motivação somente de remir pena, algo assim, eles não permanecem no curso. Porque eles são expostos à presença do Espírito Santo, ao poder de Deus. Então eles não permanecem. De fato, só Permanece. permanece quem está com o coração ali de verdade. Isso é bom. Legal que existe um processo lá dentro, né? Um curso, é algo que não é só um culto, ir lá, orar, tchau. Não, existe um processo ali para eles irem também desenvolvendo, né? Para que eles possam ter o encontro verdadeiro com Deus e cumprir, né? Seu propósito ali depois de tendo entendido esse propósito, né, de vocês ali, de entregar as suas vidas a Cristo. Isso Sim, é, isso é muito bom. isso mesmo. Aqui na quarta, né? As famílias de algum deles procuram vocês por algum auxílio ou amparo depois que descobrem o trabalho, assim? Já aconteceu de alcançar também familiares deles, o Rema? Procura sim. Tanto que eu tenho familiar, né? Tenho a mãe de um ex-aluno, que hoje congrega aqui comigo em Bangu, e veio justamente por isso. Veio através desses trabalhos, procurou, fiz no gabinete, a atendi, tanto ela como o filho dela. E as famílias também são, de certa forma, né, alcançadas através do evangelho, principalmente pela mudança do filho, pela mudança do sobrinho, do tio. Né? Isso já alcança, já influencia toda a família. Quando a gente pensa em Bangu, aqui no complexo, somente aqui são 35 mil pessoas estão. Isso nos últimos dados. A última pesquisa foi em 2021. 35 mil pessoas estão no complexo de Bangu. Só que não são somente 35 mil pessoas, são 35 mil famílias.
E essas famílias precisam de salvação, precisam de cura, precisam ser alcançadas. Então, quando a gente alcança um aluno, não alcança somente ele, alcança a sua família. E a gente tem visto espalhados nas igrejas Verbo da Vida, ou outras igrejas também, que eles saem do presídio e vão servir com as suas famílias nas igrejas. Totalmente restaurados, totalmente mudados. E às vezes, né, alguns deles testemunham e falam assim: minha família no começo não acreditava em mim, mas ao ver, né, meu testemunho, ver a transformação, hoje a família acredita que realmente a palavra transformou o aluno, transformou aquele que saiu do presídio. Hum, legal, legal. Maneiro que alcança também a família, né? Tá ali, Sim, mas as famílias também estão sendo alcançadas, porque como você falou, depois que tá formado, depois que a pessoa está transformada, na verdade, o próprio testemunho dela alcança outras pessoas, né? E até mesmo pais ali que foram cristãos, oraram a vida toda, talvez por um filho que não, infelizmente foi pelo caminho errado, depois vê isso que também é um fruto de oração deles, a vida transformada, né? Deus enviou alguém até lá para poder estar transformando a vida do meu filho, do meu primo, meu sobrinho. E isso isso mesmo. é muito tremendo do trabalho, né? Thiago, se a gente for parar para pensar, né, se pensando em Jesus, se Jesus estivesse hoje, nos nossos dias atuais, eu não vejo Jesus pregando nas grandes catedrais. Eu vejo Jesus fazendo esse trabalho no presídio, pregando para os Sim, pecadores, pregando para aqueles que precisam. A maioria das pessoas que ficam lá são desviadas. Nasceram no lar evangélico, a avó ora, a família ora por eles, se desviaram, foram através de amizade, se envolveram em aquilo que não deveriam se envolver. E quando encontram, né, estão dentro da cadeia, eles se voltam a se lembrar daquilo que eles ouviram quando era criança. E quando a gente transmite a palavra para eles, eles relembram as promessas que Deus tem para a vida deles. Então, de fato, o trabalho que a gente tem feito é o trabalho de Jesus. Se Jesus estivesse hoje na Terra, com certeza eu imagino ele indo nos presídios. É isso que nós temos feito. sim, sim, com certeza. Tem um versículo, agora me falha a memória, eu não vim para os sãs, mas os doentes, né? Que Jesus fala. Então, assim, É, quem não precisa, não precisa. é, Então, vamos atrás de quem está precisando. Isso é é isso mesmo. a verdadeira, uma das princípios da mensagem do Evangelho, né? É isso mesmo. E os cinco aí é testemunhos. Algum testemunho, você já falou que tem algumas pessoas na igreja aí que são ex-alunos e tal. Fala mais um pouquinho sobre isso. A gente tem, né? Tem um aluno agora já fazendo a escola de ministro. Ele não somente fez o Remo, como já está fazendo a escola de ministro também. Esse ano é um dos nossos ex-alunos. Mas eu lembro de um testemunho meu. Eu já fui preso pelo Evangelho, Thiago. Já fui preso pelo Evangelho. Teve um dia que nós entramos no presídio, e era um dia cedo, nós entramos e o chefe de segurança não viu a gente entrando. Era um chefe de segurança novo, mas os outros guardas nos acompanharam, abriram, enfim. Demos a aula, estava somente eu e o professor Bruno na época. E na hora de sair, a gente fica lá preso lá junto com eles, na igreja tem um pátio, na hora da gente sair, o chefe de segurança olhou pra gente e falou: quem são vocês? Eu falei: nós somos do Rema aqui, a gente acabou de dar. A gente não foi avisado com a documentação, acabou de dar a aula aqui. E ele falou: ó, vi vocês entrando, não. Vou liberar vocês, não, vou deixar vocês presos aí. Aí ele deixou a gente preso, saiu andando, e a gente Caramba! ficamos presos, ficamos 20 minutos presos. E eu lembro de eu olhar para o professor, né? Olhei para ele, comecei a rir e falar assim: estamos presos pelo Evangelho, estamos presos pelo Evangelho, igual os apóstolos aqui, estamos presos pelo Evangelho. Então, eu testemunho de vida aí. Eu tenho essa experiência de, assim como os apóstolos, ficar preso pelo Evangelho. Eu sabia que ele não podia nos É, prender, porque estava legal, com toda a documentação, com tudo certinho. Mas a experiência de ter sido deixado preso pelo Evangelho, eu posso falar que eu tenho essa você experiência pode aí. falar que tem. É, eu posso falar que tenho, eu posso falar que tenho. Na história da igreja eu tenho, fui preso pelo Evangelho. Então, esse é um testemunho meu particular, mas é bem interessante. Já teve outras ocasiões É, também de eu quase ser preso também, mas não cheguei a ser preso, só fui revistado. Eu lembro um dia que nós saímos da aula e a gente ia encontrar o pessoal do feminino no meio do caminho, lá dentro do complexo mesmo. E tava só, a gente sai por volta de meio-dia e pouquinho, e a gente foi procurar uma sombra pra gente poder ficar, não ficar debaixo do sol, vamos procurar uma sombra. E tava eu e uhum, mais um monitor procurando uma sombra, ficamos naquela sombra, daqui a pouco eu vejo um movimento. As guaritas, um comunicando com a outra, começando a querer apontar a arma e tudo. Aí perguntaram de lá de cima da guarita: quem são vocês? É, gente, nós somos do Rema aqui, somos do trabalho. O que vocês estão fazendo aí? A gente tá aguardando aqui o pessoal chegar. Sai daí, sai daí, sai daí. Porque a gente estava debaixo da guarita de Bangu 1.
que é o presídio mais perigoso que tem. Eles estavam pensando que a gente estava perto das escadas, que a gente ia fazer alguma fuga ali. E estavam confundindo com a gente, que Caramba. fomos revistados. Na hora de sair, não fomos presos, não fomos revistados. Tivemos que explicar que a gente só está procurando uma sombra, mas procurando uma sombra do lugar errado. E quase foi colocado no rolo lá com o Caramba. pessoal. São São testemunhos várias engraçados. situações que Pode passa, falar. não tem jeito, né? Não É, é, como a gente fala, não é um morango, a vida não é um morango. E o legal é que, tipo assim, como você citou, né? É voluntário, trabalho voluntário, não é pago, não é, é totalmente ali voluntário, passando isso, né, por amor a Deus acima de tudo e por pessoas, né, acreditando no poder que transforma, no poder que muda a vida das pessoas, né, infelizmente muitos se perdem ainda em brigar por tanta coisa dentro de igrejas, dentro de por oportunidades, por cargo, por coisas, mas poucos se levantam para sofrer realmente aquilo que a Bíblia fala, né, que seríamos perseguidos e tal. E isso acaba sendo muito triste, porque eu vejo que esses trabalhos, qual eu sempre tive a oportunidade de conhecer nesse tempo, que agora falando sobre eles, se pelo menos a maioria da igreja em si fizesse, seria algo muito surreal, né? Seríamos muito mais testemunhos, muito mais pessoas alcançadas. Mas que isso é evangelho, você né? Isso é evangelho, né, Thiago? Isso é evangelho. O evangelho de Cristo é isso. É a gente ir sem receber. Porque isso não é isso é o evangelho. Nós já recebemos. tem. Né? De graça você recebeu, de graça você dá. Nós já recebemos de graça o evangelho. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Então, quando a gente faz esse trabalho, mesmo sem receber, a gente não recebe nenhum valor, nada, nada, nada. Eles não pagam nada para poder receber, a gente não tem nada, a gente, pelo contrário, a gente que investe por acreditar. A gente recebe de Deus. E nesse trabalho eu posso falar, tudo aquilo que a gente semeia é Deus que nos recompensa. Porque é Deus que é o maior interessado que seus filhos sejam alcançados. Então o que eu creio é isso, eu creio que cada vez mais pessoas vão ser alcançadas. Cada vez mais vidas vão ser salvas. Eu lembro que eu contava quantas vidas eram salvas. Antigamente eu contava uma, duas, três, quantas vidas eram salvas. Mas depois que eu comecei esse trabalho no presídio, eu perdi a conta. Muito mais de 100 pessoas foram alcançadas através do Evangelho, foram salvas, aceitaram Jesus, o reconheceram. Então a seara é muito grande, os trabalhadores são poucos. Então temos orado para que Deus possa enviar mais trabalhadores. Né? Tem alguns projetos no coração, um projeto que a gente está para iniciar, eu creio, esse ano ainda, ou mais tardar ano que vem, é fazer cruzadas evangelísticas no presídio. A gente está vendo a questão da documentação para liberar. O próprio Davi Feijoli é um junto com a sua esposa. Nós queremos trazer ele um dia para poder estar pregando no presídio, liberar todos os presos lá e a gente pregar sobre Jesus e cura. É isso. Não é uma placa de uma igreja, não é para poder falar sobre o verbo da vida, não é para falar do rema, não. É para falar sobre Jesus e andar como Jesus, fazendo bem e curando a todos os Sim. oprimidos do diabo. Essa é a visão e nós queremos que muitas vidas vão ser alcançadas. Lá, se a gente for parar a pensar, né, muita gente ruim, muita gente mal, é o pecado. Mas quando a gente pensa em avivamento, nós queremos que o avivamento vai vir dos lugares que as pessoas menos esperavam. Ninguém Menos imaginava que o espero. Salvador ninguém imaginava que o Salvador viria de Nazaré. Então ninguém imaginava que possa acontecer um avivamento vindo dos presídios. Mas eu creio. Eu creio que o Espírito Santo pode se mover a ponto de vidas se converterem, almas se converterem e termos um avivamento vindo dos presídios. Por que não? No coração de Deus está liberado. É. Falta a gente colocar fé, colocar empenho para que isso possa acontecer. Pode vir alguma coisa boa de Bangu 1. Eu Aí, lembrei não lembro qual foi o discípulo que fala isso, falando sobre sim, Jesus, né? Pode vir alguém bom de Nazaré, algo bom de Nazaré, isso e mesmo. veio Jesus. Só Jesus só que veio. Isso Cara, e mesmo. assim, quem quiser participar, né, tem que fazer o REMA, né? Que é um ministério interdenominacional. E Isso. pode conhecer, pode. Como é que funciona? O básico é realmente ter o rema, porque como é que você pode ser monitor do rema se você não tiver feito o rema? Então, de fato, tem que ter feito o rema, mas depois que fizeram o rema, você pode nos procurar, pode procurar a coordenação, que é a Rosana, que está hoje atualmente, pode tentar me procurar também, eu posso passar os contatos. E tem o Instagram. O Instagram é Rema nos Presídios RJ. Rema nos Presídios RJ. Lá tem as informações de como você seguir, como você ajudar, como você ofertar também nesse trabalho. Tem a chave Pix lá, que é pmbangu.rema.org.br.
Então, qualquer valor que você quiser doar, o que a gente tem de custo lá é o combustível, para a gente poder ir para o presídio. A gente tem custo com a alimentação, porque realmente ficamos muitas horas lá dando aula, seja como professor, como monitor. Então, a gente precisa de alimentação quando a gente sair de lá. E o material didático, a gente dá caderno para os alunos, eles recebem a apostila, e eles não pagam nada. Então, a gente precisa de oferta de mantenedores para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho lá, continuar alcançando esses apenados, né, esses detentos que tanto precisam da palavra. Então, as pessoas podem ajudar assim. Segue lá no Instagram, Rema dos Presídios RJ, que vai ser uma benção. Você pode procurar a gente, procura a gente. A gente faz um filtro, né, da pessoa que quer, tem indicação dos pastores para quem vai ensinar. E a gente está precisando de trabalhadores. Que Deus possa, através É, desse podcast aí, trazer mais trabalhadores. sim, sim. Às vezes a gente pensa que é muito difícil fazer as coisas, mas é fazer o rema, que são 2 anos, né? Você Isso, se abastece e vai para o campo, isso é muito legal. isso Eu aí. falei com Tem a um pastora treinamento, né? semana passada. É importante, né? Tem um treinamento. Tem treinamento. A pessoa não Exatamente. vai na cara, na coragem, não. A gente conversa, a gente senta. Tem É, muita coisa que não pode, dependendo da cor de roupa. Tem cor de roupa que não pode entrar. A pessoa não pode entrar de brinco, de colar. Tem uns detalhes que tem todo um treinamento. A pessoa é conduzida, é feito um treinamento, é feito dado um amparo, dadas as instruções. Então ninguém solta ninguém sozinho, não. Tem todo um acompanhamento, não, é então isso isso aí. é uma segurança maior. Legal. E as escolas do Rema são todas presenciais, né? As escolas do Rema no presídio ou aqui? São todas Não, presenciais. fazendo fora, assim, para a pessoa que quiser participar e tal. São todas presenciais. Né? Chegou a ter um módulo online na época da pandemia, mas hoje atualmente são presenciais. Só que assim, são escolas do Brasil inteiro, em vários estados do Brasil nós temos escola. E algo interessante é que o aluno, ele começa a fazer esse trabalho no presídio. Se ele foi transferido ou for solto, ele tem direito a fazer o rema de graça. Ele não paga o rema aqui fora, tem um custo, tem uma mensalidade, mas o aluno que vem do prisional no sistema prisional, quando ele sai, se ele começou o rema lá dentro, ele pode continuar com o rema aqui fora. E a gente tem vários casos de alunos que começaram o rema lá dentro e terminaram o rema aqui fora. Então isso é bem legal, esse trabalho do aluno que sai de lá poder fazer o rema de graça aqui e continuar sendo assistido, sendo alcançado pela palavra de Deus. Sim. Você que está assistindo, não queira por esse caminho, né? Só para ser preso para fazer o Rema de graça. É isso O aí. melhor tá ali certinho. Eu já falei eu tenho alguns amigos que falaram, poxa, mas você não consegue me ajudar não, cara, por remo, da mensalidade, um desconto e tudo. Eu falei, se você for preso, eu consigo, você faz de graça. Não precisa nem pagar, Mas você de faz de graça. graça. Faz de graça, não precisa pagar fazendo lá dentro. Mas é um ambiente muito bom. A gente tem monitores, que a gente fica brincando com eles, né? O monitor sai de uma aula falando assim, nossa, isso aqui é muito bom, eu queria ficar uns 7 dias aqui, só nesse ambiente. A gente fala, se você quiser ficar 7 dias, você vai ali, tem um banco, pode ser alguma coisa ali, roubar um banco, você vai ficar 7 dias lá, ou até mais, Vai mas de ficar tão até bom que é o mais. ambiente, de tão favorável que é o ambiente para o ensino da palavra. Algumas pessoas que têm essa experiência, eu gostaria que todas as pessoas tivessem essa experiência, o que é o ensino no presídio, né? Muitos adolescentes precisariam ter para ver o que é evangelho. Sim, A gente passar a valorizar mais o evangelho que a gente tem. Eu nasci no lar evangélico, mas somente depois do trabalho no presídio eu pude ver as mãos de Jesus alcançando o perdido. Eu pude ver o que é o evangelho puro e simples, o evangelho de transformação. O aluno entrar de um jeito e sair de outro. E o que mudou? O ambiente? Não. O que mudou foi através da palavra de Deus. Eles aprendem quem eles são, o que eles têm e o que eles podem. E isso faz toda a diferença. A verdadeira liberdade vem em você conhecer o que Cristo fez por você. Quando você conhece, você entende que você é livre e você pode andar em liberdade. Então foi para isso que Deus nos chamou, para a gente andar em liberdade e conduzir outros também em liberdade. Por isso nós fazemos esse trabalho nos presídios. sim, muito interessante. É a missão, né? É a missão, não importa onde a gente esteja, nós temos que cumprir a nossa missão. Como Deus Isso aí. colocou no coração de vocês aí, está fazendo esse movimento. Quem estiver assistindo, de repente não gostou, não se identificou, mas amar, nós precisamos amar o nosso próximo, orar. De repente, pô, eu acho que não tenho chamado para isso aí, não. Mas eu tenho um chamado para botar meu joelho no chão e estender minha mão para lá. Pai, abençoa aqueles que estão lá. Às vezes a gente fica tão preso
né? Eu lembro a enchente agora de Rio Grande do Sul, e, cara, aquilo ali comoveu, né? Muita gente. E muita gente pensou, eu não posso ajudar, então. Não, você pode orar por quem está lá ajudando. Você pode estender suas mãos e orar. Até hoje tem pessoas que guardam marcas daquilo. Né, lá na igreja, meu pastor e um missionário foi para lá, que é psicólogo. Ele foi para lá e quando chegou lá, foi dar um pouquinho depois já de tudo. Eles não foram logo no início, não. Quando começou a ir muita gente e tal, eles esperaram um pouco e foram depois. Até porque não estavam podendo passar pelas pistas, né? Eles foram de carro. E o pastor de lá recebeu meio acuado, né? Porque tinha muita gente indo lá para tirar foto. Tinha muita Sim, gente indo lá para dizer que foi, para se autopromover, para pedir Pix em nome de lá, mas as ofertas não chegavam lá. E sim, quando o meu pastor e esse rapaz falou, cara, a gente não está aqui para ninguém, a gente está aqui para você. O pastor caiu em lágrimas e falou, poxa, ninguém veio aqui com esse pensamento de cuidar de mim, né, de sim, cuidar das pessoas. Às vezes a gente só quer surfar na onda, infelizmente, isso é uma realidade até dentro de missões, né? As pessoas vão indo ali só para poder tirar uma fotinha, mas como você falou sobre os presos que não permanecem nas aulas, eu creio que as pessoas não conseguem permanecer porque só o amor nos move. Só o sim. amor em Cristo para poder passar por situações como essas, de vocês ficarem presos ali. E, pô, fosse outra pessoa, já ia começar a desesperar, já ia entrar em desespero, já ia querer. Mas, cara, você ter a consciência de, como você falou, está certo, está no caminho certo, fazendo o que é o propósito de Deus, não tem para que criar desespero, criar alarde, porque não. São situações que a Bíblia fala que a gente vai passar, né? Nós teríamos aflições no mundo, e às vezes, quando a gente passa pela primeira situação, a gente já quer logo desistir, quer logo entregar nossa missão, nossas coisas. E meu primeiro podcast foi com a missionária lá da. Eu tenho falado isso em todos. Ela é missionária em. Eu esqueci o nome do lugar. No Níger. É missionária lá no Níger. E ela falou, cara, uma das perguntas que eu fiz foi: o que a pessoa tem que fazer, eu acho, para ir? Foi alguma coisa assim. Ela, cara, olha, você pode ter, sim, muitos estudos, se preparar bastante, mas só o amor do Senhor vai fazer você permanecer. Eu falei, caramba, eu, Sim, eu guardei isso para a vida, porque não vai ter preparo, não vai ter altos seminários, altos estudos. Não que isso não seja importante, é sim, importante, mas o nosso coração não deve se apegar a isso, mas se apegar no Senhor acima de qualquer coisa, independente se a minha missão seja num presídio, independente se a minha missão seja em outro país, a minha missão é no meu bairro, mas eu tenho que estar cheio do amor de Deus primeiro para poder compartilhar. E a gente não vai falar exatamente. daquilo que a gente está cheio, que não está cheio, né? A gente Sim, vê no meio jovem, é, falar de série, falar de futebol, falar daquilo, é o que está no nosso coração. Agora, se nós preenchermos a nossa vida, não que isso também não possa, se nós estivermos cheios da palavra, cheios do Espírito, aonde a gente passar, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, na nossa parentela, aqueles que não são cristãos, nossos vizinhos vão olhar e falar: ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e vai querer esse Cristo não por aquilo que a gente fala, mas pelo aquilo que a gente vive. Né? A nossa sim. vida é um testemunho vivo da presença de Deus onde a gente está. Nós queremos, né, Tiago, que o evangelho é publicado com a vida. Então, uma das coisas Sim, que a gente faz lá, eu lembro uma vez que o Espírito Santo tratou comigo se eu queria vidas ou curtidas. E a gente tem que focar nas vidas. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos no presídio é que a gente vira e mexe e esquece de tirar foto. A gente não tira foto. Quando sim. sai de lá tem um padrão de tirar uma foto, tudo. A gente esquece porque a gente não tá indo lá para isso. A gente não tá indo lá pra foto. A gente nem lembra. A gente não tem um tapinha nas costas, não tem um vídeo, não tem um slide, não tem nada que o homem pode te oferecer para te aplaudir. Mas nós temos um Espírito Santo falando, filho, você está cumprindo minha missão, você está cumprindo meu ID, você está indo onde ninguém queria ir. Era onde eu quero me mover. Então, ter esse aval do Espírito Santo, né? Eu creio que é como se a gente pudesse ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo. Então, a gente está cumprindo, vivendo o verdadeiro evangelho, que é alcançar a todos. Eu, por assim dizer, eu falei, né? 7 anos nesse trabalho, mas não tenho o chamado do presídio. Eu tive alguém preso da minha família. Não teve nada disso. Ele falou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu entendi que faz Sim. parte de ir por todo mundo e nos presídios. Temos ido ao presídio, temos pregado o evangelho, vidas têm sido salvos, temos testemunhos reais de alunos transformados que casaram, tiveram filhos, que a palavra funcionou. Então o evangelho funciona. Nós queremos nesse e é isso que a gente corre, é isso que a gente vai atrás. Tem um versículo, né? Como virão se não há quem pregue?
né? E como pregar se ninguém se dispõe, ninguém está disposto, né? Então, assim, não adianta a gente condenar alguém ou uma coisa que a gente não está disposto a ir lá e fluir no espírito para aquilo mudar. Isso Não aí. orar para aquela pessoa para aquilo mudar. Eu não posso. Eu oro por isso hoje em dia, quando eu vejo às vezes em jornal. Por isso que eu tenho tentado reduzir jornal. Porque, Uhum. infelizmente, é uma grande realidade, né? O crime Sim, organizado no Rio. E às vezes a gente acaba torcendo por aquilo, sendo que. Mas não, cara, orar por eles. A Bíblia sim, fala é orar, é amar, é servir. E amar é servir, né? Amar é sim. fazer alguma coisa. Ah, Tiago, você está falando que eu sou obrigado. Não, é você e Deus, mas a gente tem uma missão que é amar a Deus sobre todas as coisas e não tá em segundo lugar, tá junto e amar o próximo como a você mesmo. Então Sim. eu entendo disso. Amar a Deus e amar o próximo tá aqui, ó. Não é amar a Deus sobre todas as coisas, é claro, sobre todas as coisas. E o número 2, versículo 2 e é o próximo. Não, tá aqui. Tá quase junto ali com amar a Deus. Eu não posso falar que amo a Deus e odeio o meu irmão. Outro versículo, né? E ali poderia ser um dos nossos, né? Quando acontece com algum amigo, algum conhecido, a gente fica com pena. Poxa, fulano cresceu na igreja e tal. Poxa, como é que tá a família? E quando é por distante, a gente não tem essa compaixão, esse amor que muitas vezes temos quando é alguém de perto. Então, que essa entrevista tenha sido de servido, né, para que mudar a nossa mente, como incluo nisso ainda, que precisa mudar um pouquinho, A e gente, a gente, que. a gente crê, né, Pode Thiago? falar. Desculpa te cortar, mas a gente crê, e às vezes que tem um preconceito com relação ao presídio, prisão, mas uma das primeiras pessoas a desfrutar de uma salvação em Jesus foi um ladrão. O ladrão da cruz desfrutou da salvação. Qual conhecimento Sim, o ladrão tinha? Que igreja ele congregava? Não. Jesus apenas falou que bem estaria com quebrado. ele, ele creu em Jesus. Pronto, Jesus foi preso. A gente tem preconceito, mas Jesus foi preso. Foi preso justamente. Mas será que a gente sabe se desses 35 mil homens, será que não tem pessoas ali presas injustamente? E às vezes a gente está com preconceito julgando. Mas que de fato o nosso amor possa Sim, constranger. A gente possa amar com o amor de Cristo. Um amor que constrange. Jesus morreu por nós, Deus provou o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eles ainda sendo talvez exatamente. condenados na justiça, Deus mesmo assim os ama. E é isso que a gente faz lá, a gente prega o amor de Deus. Show, muito, muito bom. Cara, muito obrigado pela sua participação, por esse tempo que você não excedeu aí, é muito bom. Claro que creio que terá outras oportunidades, né? Eu tenho tentado botar uma hora para não ficar nada muito longo, muito extenso. Tem para não tomar muito tempo da pessoa, né? Mas que Deus abençoe sua vida, sua família, essa Havana aí. Manda um abração. Saudade desse Deixar, povo aí. Mó tempão que a gente não se vê aí, né? deixar. Foi na despedida da Aline e do Evandro lá em Sepitiba, né? Foi Foi mesmo, lá, acho foi, que tem já tem 2 anos já. eu Um vou ou estar 2 anos, uma sábado coisa assim. no. Eu vou estar sábado no All Night, se você quiser. Eu vou estar lá, sábado agora, dia 2. Eu vi, eu vi. Tentar Legal. aparecer sim. Valeu, É Antônio. isso, então. Obrigadão. Agradecer. Obrigado aí por tudo. Vamos falando. Obrigado aí, obrigado por estar ouvindo. A mensagem é essa: vamos viver o Evangelho. Foi para isso que Deus nos chamou. Exatamente. Se que tiver o link liberado aí, eu mando pra tu aí. Compartilhei nas redes. Show de bola, pode deixar. Grande Valeu, tchau, abraço. tchau, galera. Deus abençoe aí.